Queridos, estenda a sua mão, vamos orar. É a palavra de Deus, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos nos colocar aqui, Senhor. Senhor, Tu sabes, Senhor, que Deus tem levantado grandes homens de Deus, Senhor, para ministrar grandes mulheres de Deus nesse tempo. Senhor, nós ouvimos na sexta-feira uma palavra profética daquelas que mexeu com o nosso coração. Ontem também, e certamente nos dias que estão por vir, o Senhor vai falar muito ao nosso coração, Senhor. Senhor, eu não sou famoso, Senhor, eu nunca preguei fora do Brasil, eu nem preguei, Senhor, fora de Santa Catarina, mas eu não sou conhecido, Senhor, mas eu sei que nós somos escolhidos, Senhor. E quando Deus escolhe, Senhor, o Senhor não escolhe pela fama, o Senhor escolhe pelo coração, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, Senhor, fala tudo aquilo que Tu queres para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, Pai, porque essa palavra não é uma palavra terrena, Senhor, não é uma palavra de autoajuda, mas é uma palavra do alto, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu peço que os céus se abram, Senhor, que as revelações de Deus estejam nesse ambiente, Pai, que esse ambiente seja um ambiente profético, que esse ambiente seja um ambiente onde a Tua glória, a Tua presença, a Tua unção, o Teu mover, Pai, toque na vida das pessoas, Pai, que ninguém que entrou aqui saia do mesmo jeito, mas que seja tocado, seja ministrado, seja tocado pela Tua palavra, Senhor, porque quando a Tua palavra ministra, quando ela toca, quando ela fala conosco, algo muda na nossa vida. Então, em nome de Jesus, eu quero entregar o controle total e absoluto de tudo que vai ocorrer nesses poucos minutos a Ti, querido Espírito Santo, e que possamos estar sensíveis à Tua direção, que possamos estar totalmente dependentes da Tua misericórdia, graça e revelação. Assim seja, amém. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Glória a Deus. Querido, você pode se assentar. Glória a Deus. O texto que eu quero ler hoje está em Abacuque capítulo 3, o verso 2. Você vai dizer: pastora, onde está o tal do Abacuque na Bíblia? E agora? Como é que eu vou achar? São os profetas menores. Se você for lá de Malaquias para trás, você vai ver Malaquias, você vai ver Ageu, Zacarias, né? E logo um pouquinho depois, antes de Sofonias ali, está o tal do Abacuque. Então, é o capítulo 3, o verso 2. Se você não achar, também vai estar aqui, tá? E o título da mensagem hoje chama-se 3 estágios para um avivamento. Vou repetir: 3 estágios para um avivamento. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus assim: ouvi, Senhor, a Tua palavra, aleluia, e temi. Aviva, ó Senhor, a Tua obra, no meio dos anos a notifica, e na ira lembra da Tua misericórdia. Glória a Deus. Até aí tá bom. Glória a Deus. O texto que acabamos de ler é a oração de Abacuque. E Abacuque é um livro diferente dos demais livros. Eu diria até que é um livro parecido com o livro de Jó, só que claro, com apenas 3 capítulos. Geralmente, em vez de o profeta falar com o povo de Deus, nesse livro ele fala com Deus em favor do povo. Você pega nos outros livros, você vê o profeta falar com o povo de Deus. Nesse não. Nesse ele fala de Deus, fala com Deus e intercede pelo povo. Na época que Abacuque vivia, que era aproximadamente, pelos dados históricos, era 606 anos antes. 606 anos antes de Cristo. Estava num declínio espiritual. Israel já tinha sido subjugada pelos assírios, e Judá estava a ponto de ser julgada, sendo julgada pelos babilônios. E os babilônios eram um povo perverso, cruel, que colocava gancho nos narizes das pessoas, puxava de uma maneira horrenda, horrível, e punia os seus inimigos de uma forma muito cruel. Conta-se ali que a história é que eles pegavam crianças e arremessavam contra as pedras. Um dos reis de Israel foi queimado
teve seus olhos queimados na frente de seus filhos. E assim, coisas semelhantes a essa, era um povo desse que estava querendo subjugar Israel. Então, Abacuque estava preocupado. E ele começa então a questionar Deus. Ele diz: Deus, o que está acontecendo com o nosso povo? O nosso povo se desviou dos teus caminhos, o nosso povo não busca mais o Senhor, e os babilônios estão conquistando o mundo. O que está acontecendo? Ele era contemporâneo na época de Jeremias, e na época Jeremias já havia profetizado que o povo de Judá ia ser cativo na Babilônia, que o povo de Deus ia ser subjugado por um povo muito mais ímpio do que eles. Como entender um Deus que coloca o seu povo, que era o povo da aliança, apesar de não estar tanto na aliança, subjugado por um povo pior? E essa foi a pergunta de Abacuque. Abacuque pergunta: como? E Deus, ele faz duas perguntas a Deus nesse livro. E Deus responde. Aleluia. No versículo 5, no 1:5, ele fala uma coisa tremenda. Ele diz assim: vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai, porque realizarei em vossos dias uma obra que não crereis quando for contada. Ei, às vezes nós estamos assim, perguntando, questionando: por que, Deus? O que está acontecendo com o meu povo? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a minha família? O que está acontecendo que eu não consigo, que esse povo não busca mais a Deus? O que está acontecendo? E são várias e várias dúvidas. E de repente, Deus: eu vou fazer uma coisa na tua vida. Levanta a mão e receba essa palavra profética. Eu vou fazer uma coisa na tua vida, aleluia. Eu vou fazer uma coisa na tua vida, que quando for contada as pessoas não crerão. Vocês vão se maravilhar, porque eu sou o Senhor que faço aquilo que bem entendo, com quem quero, e na hora que eu quero, e eu uso quem eu quero, aleluia. Alabachuricandarabagaias. Esse é um culto de palavra profética. Então, aquilo que nós falamos aqui, receba. A profecia, ela tem um endereço. Muitas vezes o carteiro chega na nossa casa, e se nós não estivermos, ele vem e volta, mas quando nós recebemos aquela carta, recebemos aquela correspondência, ela chega ao destino. E assim é a palavra de Deus. Se você receber, ela vai entrar no teu coração e vai ter um efeito. Se você não receber, ela vai bater e voltar, e você não vai receber. Então, tudo é por meio de fé, aleluia. Nada do que fazemos aqui não é por fé. Então, Abacuque estava assim. E ele fez uma oração no capítulo 3, que a gente chama do Salmo de Abacuque, em teologia. Ele fala de avivamento. E ele diz, o que eu li: aviva, Senhor, mas ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva a tua obra. E o que é uma igreja avivada? É uma igreja que rasga o coração na presença do Senhor. É uma igreja que viva, que demonstra o amor de Deus. É uma igreja avivada que vem o primeiro amor e que diz: não, eu quero essa palavra para mim, eu preciso buscar Deus, aleluia. Então, eu quero compartilhar com vocês hoje, rapidamente, 3 estágios do avivamento. Se você perceber, se você ler com atenção esse livro, em cada capítulo, Abacuque estava num estágio. Veja bem, eu vou resumir, depois eu vou colocar os tópicos. O primeiro capítulo de Abacuque, ele estava confuso, clamando e orando, e perguntando para Deus. E ele faz 2 perguntas. Às vezes nós estamos assim: você vai para o céu? Claro que vai. Só que às vezes você não entende os propósitos de Deus, você quer entender, você quer compreender, você está confuso, você ora e parece que Deus não responde, e parece que a tua oração, ela bate no teto, ela tem uma barreira de metal e não chega lá. No segundo capítulo, ele ouviu Deus, aleluia. Ele ouviu Deus. Ele ouviu o propósito de Deus. E no terceiro capítulo, ele adorou a Deus. Então, se você quer avivamento, você tem que passar por esse estágio, 3 estágios. Às vezes você está orando, mas você precisa ouvir Deus. Enquanto você não ouvir Deus, você não vai conseguir adorá-lo na beleza da sua santidade. Mas no terceiro, ele entendeu que o propósito de Deus era muito maior do que a cabeça dele, aleluia.
E é isso que nós vamos discursar nesses poucos minutos que temos aqui. Então, o primeiro estágio, a gente precisa nos levantar e clamar contra a injustiça. Deus não fica bravo quando você se clama contra a injustiça. Para que haja um avivamento, é necessário nos levantarmos contra a injustiça. Não podemos ficar conformados com a impunidade, mas sim precisamos clamar para que o Senhor seja a nossa justiça. Nós vivemos um tempo aí político que a igreja se levantou e clamou contra algumas injustiças que estavam acontecendo. E Deus não fica bravo. Só que, da mesma maneira que Deus respondeu Abacuque, Deus respondeu à igreja. Nem sempre a nossa oração é aquela que nós queremos, mas é aquela que Deus tem um propósito. Porque a Bíblia diz que reinos se levantam, reinos caem, mas o Senhor permanece para sempre. Aleluia. Maragachu e Candaraias. E ele começa questionando a Deus, porque não entendia o propósito. Deixa eu falar algo para você, querida igreja. Nem sempre você vai entender o que Deus vai fazer na tua vida, mas tem hora, se você se render a Deus, você vai ver que Ele sabe o que está fazendo. E a igreja também precisa entender, para que haja um avivamento, que sempre a Babilônia vai querer dominar o povo de Deus. E o que significa a Babilônia? Teologicamente significa falsa religião, os falsos costumes, o mundo querendo entrar na igreja. Aleluia. Deixa eu falar algo para você. Sempre a Babilônia vai tentar entrar na igreja e querer mudar aquilo que Cristo estabeleceu como princípio, como propósito. Mas nós não podemos imitar o mundo, nós temos que impactar o mundo. Aleluia, aleluia, Jesus. Temos que ter cuidado com esses costumes. Queridos, tem hora que nós estamos no meio da Babilônia, mas não é que nós, porque estamos no meio da Babilônia, é que temos que nos portarmos quando Ele, porque deixa eu falar algo para você, Daniel estava na Babilônia, mas ele não se corrompeu, e até assim é você, às vezes você está lá no meio do mundo, no meio da empresa, no meio da universidade, num lugar onde só tem gente da Babilônia, gente que não tem os mesmos princípios que você, mas eu e você precisamos ser como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque esses homens, meio e mesmo ao caos, eles prosperaram, e você vai prosperar no meio da Babilônia, porque você é o escolhido, você é uma escolhida de Deus, e quando Deus escolhe, quem é o homem? Quem é aquele que diz o contrário? Porque se Deus estabeleceu, é porque Ele vai fazer algo diferente na tua vida, aleluia. Oh Jesus. E entender sempre que Deus ouve as nossas orações. Deus nunca deixa de ouvir qualquer oração que chega, mas nem sempre sua resposta será como que achamos. Às vezes nós queremos cavalos ligeiros, nós queremos livramentos, mas Deus não quer apenas fazer livramento, Ele tem propósito na sua vida. Glória a Deus. Cuidado para não ficar miserável espiritualmente, com seus pensamentos mesquinhos a respeito de Deus. Cuidado para você não ser mesquinho e miserável, porque muitas vezes nós queremos culpar Deus. Onde está Deus? Cadê esse Deus que diz que faz isso e faz aquilo, e olha como eu estou? Isso é mesquinhez espiritual. E até um poeta gaúcho chamado Mário Quintana, ele escreveu sobre algumas coisas interessantes. Eu nem sei se ele era cristão ou não, mas ele escreveu assim, ó, só para você pensar: deficiente é aquele que não consegue modificar a sua vida, aceitando as imposições de outras pessoas da sociedade em que vive, sem ter consciência que você é o dono do seu destino. Sim, você decide ir para o céu ou não. Louco é aquele que não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio, ou de fome, ou de miséria, e só tem olhos para seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo, ou um apelo de um irmão, porque está sempre apressado com o seu trabalho, com as suas coisas, para garantir seus tostões no fim do mês. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Paralítico é aquele que não consegue andar na direção daqueles que precisam da sua ajuda. Diabético é quem não consegue ser doce. Anão é quem não sabe deixar o amor crescer.
E finalmente o pior das deficiências, e miserável. Miserável são todos aqueles que não conseguem falar com Deus. Glória a Deus. Tem uma história, uma fábula de 2 vasos. Certa vez uma mulher levava sempre 2 vasos para pegar água. Ela saía da sua casa e trilhava um caminho até chegar a um poço. E ela enchia aqueles 2 vasos. E um vaso daqueles era perfeito, não tinha nenhum defeito, não tinha rachadura. E quando ela enchia aquele vaso vinha sempre cheio. Mas o outro vaso, ele tinha uma pequena rachadura. E quando ela enchia o vaso até chegar em casa, aquele vaso chegava pela metade. E sempre era assim, e por 1, 2 anos ela fez isso. E conta-se então a fábula, que o vaso defeituoso chega para a mulher e diz: por que você ainda se importa comigo? Você me leva sempre lá, chega lá na fonte, eu fico cheio, mas até chegar em casa, eu estou pela metade. Por que ainda? O outro não, o outro ele está cheio, e quando chega em casa, ele também está cheio, mas eu não. Por que ainda você me leva até a fonte? E a mulher disse: você já percebeu o caminho? O vaso disse: não, olha só, eu sei que você tem defeito, eu sei que você perde água no meio do caminho, por isso eu plantei flores. E você já olhou que só no seu lado aquelas flores florescem? Porque a água que você deixa derramar, você rega aquelas flores, e é por isso que essas flores estão lindas. E olha a minha mesa, essas flores estão na minha mesa, porque enquanto nós voltamos, mesmo que você perca essa água, você rega aquelas flores, e essas flores hoje estão lindas, maravilhosas, porque no seu lado tem um jardim de flores. Eu quero dizer para você, igreja, mesmo que você chega na igreja e parece que sai cheio daqui, e quando você volta para casa parece que perdeu metade da água, parece que já não é a mesma coisa, mas no meio do caminho você vai regar flores, você vai fazer vidas se florescerem, porque quando você fala de Jesus, ainda que você não vive com tão intensamente aquilo que você ouviu ou escutou aqui, Deus vai ministrar na sua vida, e você, apesar das suas imperfeições, apesar de ser um vaso defeituoso, você vai ser um objeto na mão de Deus, porque Deus não usa vaso perfeito, Deus usa vaso imperfeito, porque Ele é o perfeito, aleluia. Então no primeiro capítulo, o profeta estava questionador, estava orando, clamando, e talvez não escutou aquilo que ele queria que escutar. Mas no segundo capítulo, ele começa então a ouvir Deus. Você sabia que às vezes você pensa que tem que ficar 1 hora diante de Deus e só falando, e não ouve Deus? Então, 1 hora de oração, meia hora, enfim, a hora que você tem que falar e ouvir. Então é importante você falar, orar, começar orando, e depois abrir a palavra para ver o que Ele fala com você. Isso é um diálogo, porque Deus não é um Deus de monólogo, é um Deus de diálogo. Então no capítulo 2, ele começa a ouvir. Então se você perceber no capítulo 2, Deus quer que todos prestem atenção no que ele fala. Deus diz assim para o profeta: escreve a visão de forma bem legível, para que todos aqueles que têm pressa, eles possam ver, possam ler. Deus está dizendo para você, sabe o que eu estou dizendo para você, querido, minha querida? Escreve a visão, escreve no teu caderno, aquilo que Deus está falando, escreve no teu coração, escreve no teu celular, porque Ele quer que todos vejam aquilo que Ele vai fazer na tua vida, não para a sua glória, mas para a glória deles. E até aqueles que passam apressadamente vão ver que quando você começa a ouvir Deus, quando você começa a entender o que Deus tem para você, a visão não é para apenas as pessoas verem que você é bom, mas que Deus é bom na tua vida, aleluia. É como um outdoor, quando você olha de longe, você vê e consegue ler o que está escrito, e todo mundo que passa com pressa ainda vê aquilo lá, e Deus quer fazer isso. Mesmo que as pessoas cheguem na tua vida e estão apressadas, elas vão ver que existe paz em você, que existe bênção na tua vida, aleluia. E ele diz que tudo vai cumprir em um tempo determinado. Ei,
Tem coisas que não é no teu tempo. Aleluia. Deus é um Deus de palavra. Tem um versículo que eu gosto muito, que está em 2 Coríntios, capítulo 1, 20, que diz que nele está o sim, o amém, aleluia. Enquanto Deus não dá o sim, enquanto Deus não dá o amém, nada está determinado, porque nele está o sim, o amém. A palavra de Deus também diz em Números 23, 29, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria e não faria, falaria e não confirmaria. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios 13, 8, que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A palavra de Deus fala em 1 Reis, capítulo 8, 56, que nenhuma daquelas boas palavras que Deus prometeu a seu servo Moisés deixou de se cumprir, aleluia. A palavra de Deus fala em Jeremias, capítulo 1, verso 12, que Ele mesmo vela por cumprir a sua palavra. A palavra de Deus fala em Isaías, capítulo 55, versos 10 e 11, que assim como a chuva e a neve desce dos céus e para lá, não tornam sem antes fazer produzir, brotar, regar a terra, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não tornará para mim vazia, mas antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo que a enviei, aleluia. Se fosse você, eu pegava essa palavra é para você, essa palavra é para você, aleluia. Glória a Deus. E a melhor maneira de se tomar uma direção e expressar nossa opinião é ouvindo tudo que Deus tem para falar. Nós mal vimos o que está diante dos nossos olhos. Nós nem sabemos muitas vezes o que dizemos, o que falamos. Deus não esqueceu absolutamente de nada, nada, nada. Ele tem uma palavra para ti hoje. Ele tem uma palavra para a tua casa. Ele tem uma palavra para a tua vida. Ou cremos no que ouvimos ou não cremos. Ou estamos dentro ou não. Ou somos de Jesus ou somos do diabo. Existem apenas dois caminhos. O certo e o errado. A porta estreita e a porta larga. O céu e o inferno. Os salvos e os perdidos. Eu e você em Cristo, ou eu e você fora de Cristo, aleluia. Eu quero dizer para você, ou você tem fé em Cristo Jesus, ou cremos ou não cremos, e tudo nessa vida é uma questão de fé. Você só está aqui porque você está com fé que Deus vai falar com você, porque senão não adiantaria você estar aqui, aleluia. Shabalá catarabaxê. Então no versículo 2, no capítulo 2, melhor dizendo, perdão, ele então ouve Deus. Ei, você já orou? Glória a Deus. Você já questionou? Tudo certo. Agora é momento de ouvir Deus. Deus está falando contigo, está falando comigo. Você quer um avivamento? Ore, mas também ouça. Diz, Deus fala, Senhor, eu preciso. Se tu não falar comigo, como eu vou ser um homem avivado? Como eu vou ser uma mulher avivada? Então, quando ele ouve tudo que Deus tem para falar, aleluia, ele termina adorando o Senhor. E diz no capítulo 3 que no temor se começa um verdadeiro avivamento. Ele temeu, ele disse, ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele ouviu e temi. Quando há um temor, você sabe que é Deus falando, você sabe que é Deus mandando, não tem como mais você dizer, não é para mim. Tem coisas que Deus está falando para você nesses dias, fazer. Você precisa ter o temor e obediência, aleluia. Temor, como você sabe, não é medo, mas é respeito. Nenhuma relação sobrevive com falta de respeito. E muita gente talvez pensa que respeito é apenas gentileza ou educação, mas vai muito além disso. O respeito significa, se eu respeito meu pai, minha mãe, eu o honro, eu chego para ele, ele me pede, me manda fazer alguma coisa, às vezes mesmo por onde eu faço, porque eu respeito, é claro, só se for fora da palavra de Deus, mas se não, respeito é isso, não é apenas gentileza ou educação. E não há avivamento sem adoração. Depois de ouvirmos, temermos, ele merece a Deus como ele merece, não há outro caminho a não ser adorá-lo.
Mas o interessante que eu quero compartilhar com vocês, e é por isso que eu digo que essa palavra é para hoje, é para esse momento, é que ele fala que é no meio dos anos. E que fase nós estamos agora? Não é na metade do ano? E por que ele fala que é no meio dos anos e fala duas vezes? Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos, vírgula, no meio dos anos. Aleluia. Então essa palavra é para hoje. Essa palavra é para esse tempo. Essa palavra é para esse mês. Essa palavra é para agora. Essa palavra é para a tua vida. Aleluia. Porque no meio dos anos, muitos deixam de buscar ao Senhor. Muitos têm o hábito de, no início do ano, dizer, esse ano vai ser diferente. Mas no meio não. No meio não. No meio dos anos, muitos precisam do avivamento e de um despertar. No meio dos anos, muitos precisam voltar ao início da sua caminhada. Não vemos às vezes dificuldades no início. No início a gente não olha dias está chovendo, porque a gente quer começar bem. Mas tão importante quanto começar bem, ou mais importante, é terminar bem. E é no meio dos anos, é no meio do caminho que as coisas se decidem, porque o meio do caminho é a mesma distância para você prosseguir ou para parar e voltar. Então o que eu quero dizer para você, que é no meio do ano, que é nessa época, que você vai decidir como vai terminar o seu ano, que você vai decidir como você vai estar diante de Deus, aleluia. Muitos esfriam, deixam de orar, começam a olhar os defeitos dos outros para justificar os seus, vêm com menos frequência na igreja e já não tem mais a mesma vontade de trabalhar, aleluia. Porque acham que caíram na monotonia, na conformidade, no comodismo. Mas é no meio dos anos, no meio do ano, que você pode dizer, glória a Deus, até aqui eu fui desse jeito, mas agora eu vou aumentar a velocidade. Quando eu corria, eu aprendi que a gente não pode dar o sprint, ou seja, aumentar a velocidade no início, porque você vai chegar na metade da corrida e vai estar cansado. Então eu corria com uma certa velocidade até a metade, mas da metade para frente, eu precisava dar o sprint para melhorar o meu tempo. E assim é. Muitas vezes a gente começa com muita sede, corre, chega na metade e está cansado. Eu quero dizer para você, querida igreja, Deus está dizendo, epa, se você correu nessa velocidade até aqui, é aqui que eu quero que você corra mais, porque não vai ser você que vai correr, mas eu que vou te levar no colo, você vai andar nas asas do Espírito, aleluia. Marabaxaracabaias. Queridos, eu quero ser breve, mas depois eu quero que o louvor venha aqui adorar. Mas para terminar, conta-se uma história que uma filha chegou para a mãe e disse, mãe, eu estou desanimada de tudo. Estou desanimada de tudo, sabe, mãe? Meu namorado terminou comigo. A gente estava namorando há um tempo. Sem mais, sem menos, ele me deixou. Sabe, eu fui lá na escola. Eu não sei se isso foi consequência disso, mas eu reprovei em matemática. Vou ter que fazer a segunda época. Sabe, eu não estou bem, mãe. Né? Então, não estou bem na aula. Meu namorado me deixou. E para piorar ainda, no trabalho, eles ameaçaram me demitir. Porque eu não estou bem. Aí a mãe, muito sábia, disse, filha, vou fazer um bolo para você. Eu sei que você ama comer bolo. Ah, mãe, me dá um bolo, porque a senhora faz um bolo maravilhoso. Então a mãe chegou, pegou o fermento, disse, filha, come. Disse, mas está doido, mãe? Isso é um fermento? Não, mas é do bolo. Aí tá bom então. Ela pegou, bateu, quebrou os ovos e disse, então coma a clara e a gema. Tá louco, mãe? A senhora tá doida hoje? Não pode comer isso, está no bolo. Aí ela ficou meio assim. Ela pegou e colocou a massa, a farinha de trigo. Disse, então pega isso aqui então. Não, isso também não, mãe. A senhora tá louca hoje? Então tá, então come o óleo, o azeite. Ela disse, mãe, o que está acontecendo com a senhora? Filha, tudo isso está dentro do bolo, mas você não vê. Se você comer separadamente, é ruim. Você não ia comer separadamente, mas quando isso se mistura, bate, deixa um tempo assando no forno, o bolo cresce, a gente começa a dar um recheio,
começa a fazer com que o bolo fique bonito, ele fica bom. E agora, vou fazer. Você vai ver que essas coisas horríveis que você disse que não queria comer, você vai comer com todo prazer. Minha mãe fez o bolo, assou e deu um pedaço para ela. Filha, nunca se esqueça disso. Tem coisas que, se você olhar de modo isolado, parece que é ruim, mas no final vai contar para o bolo ficar bonito. Eu quero dizer para você, igreja, que talvez tenha acontecido coisa na tua vida que parece ser ruim, como foi o pastor Raí que pregou ontem. Parece ser um problema, mas na verdade é a solução. O que eu quero dizer para você é que talvez tenha acontecido algumas coisas e você diz mesmo, o que está acontecendo? Ei, espere o final do bolo. Tem um tempo. Tem um tempo. Queridos, eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você espere um avivamento coletivo. Talvez você está esperando um avivamento coletivo. Não espere o avivamento coletivo. Faça o avivamento individual. É você que tem que começar. Eu li 2 livros que estão mexendo muito comigo nesses dias, do pastor Luciano Subirá. Um é Até que Nada Mais Importe. E o outro é A Cultura do Jejum. Isso está fazendo uma reviravolta. O que eu quero dizer para você, se coloque de pé. Eu não sei como você vai estar aqui. Quero orar por você. Quando eu li esses livros, Até que Nada Mais Importe, muitas vezes a gente, como pregador, talvez a gente busca performance, a gente quer melhorar a pregação, quer orar mais, mas na verdade a gente quer se sentir melhor, nós. E às vezes o nosso coração não está então em Deus. Não é para Deus, é para nós se sentirmos melhor. E não é esse o propósito. Deus honra isso, honra. Mas o propósito é, quando você faz isso, é para Deus, não é para você se sentir melhor, se sentir bem. E na cultura do jejum, ele fala que ele começou a fazer jejum prolongado. Ele fez 3 jejuns de 40 dias, só água. Mas é possível, pastor? É. Ele ensina. O que eu quero dizer para você é que quando você chega no nível de consagração, não para dizer que eu jejuo 1 dia, 2, 3, 4, mas você diz assim, não, Deus, é para ti. Eu quero saber de uma coisa, eu quero estar sensível à tua direção, eu quero estar sensível à tua palavra. Então você começa a entrar no nível espiritual, no avivamento individual. Porque quando você espera o avivamento coletivo, pode ser que não vai acontecer. Mas quando você entra no avivamento individual, diz, Senhor, eu quero me avivar, tudo acontece. Eu quero te chamar aqui na frente. Você que quer um avivamento individual, se eu fosse você, não perdia tempo. Porque quem é que não quer vir aqui na frente? Nós queremos usar, você pode vir enquanto nós adoramos. Diz, eu quero esse avivamento individual. Vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Pode vir. Ao que está sentado. Aleluia. Eu preciso desse avivamento individual. No trono. Aleluia. Eu preciso desse avivamento individual. E ao Cordeiro. Aleluia. Eu preciso. Seja Senhor, eu preciso, Senhor. louvor. Aleluia, Senhor. Seja Nós não queremos uma igreja morta, Deus. Nós queremos uma igreja que ora, seja glória. mas também uma igreja que ouve Deus, mas também uma igreja que adora. Seja o domínio. Deus, eu preciso, essa igreja precisa de um avivamento individual. Nós não podemos esperar o coletivo, que talvez nós vamos decepcionar. Poderoso Deus. Aleluia. Oh, meu Espírito Santo, eu peço agora que os céus se abram sobre esse ambiente. Pastores, presbíteros, comecem a tocar nas vidas, toquem nas vidas, toquem. Pastor Adriano, pastor Alexandra, pastor Amélia, pastor Pedro, pastor Neco, pastor Nela, pastor Jacqueline, pode orar. Você começa a tocar em vidas agora. Declara, profetiza o avivamento, profetiza o mover, profetiza algo diferente, porque somente quem quer, Deus não vai dar para quem não quer, Deus vai dar para quem quer, aleluia, porque aquele que quer é o Deus que faz, porque se eu não quiser,
terra